convidamos o senhor Superintendente-Geral da AMM, Gustavo Pesicchini. Gustavo Pesicchini é mestre em Administração Pública, com ênfase em Gestão da Informação pela Fundação João Pinheiro, MBA Executivo Internacional em Gestão da Controladoria, Auditoria e Tributos, pela Fundação Getúlio Vargas e Ohio University, especialista em Administração Pública com ênfase em Controle Interno na Fundação João Pinheiro, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo do Estado de Minas Gerais, bacharel em Administração Pública na Fundação João Pinheiro, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor titular e convidado de cursos em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, IEC PUC Minas, Unimontes e Faculdade Novos Horizontes, coordenador e professor do curso de pós-graduação em Administração Pública do SENAC Minas, além de participante em vários outros programas de capacitação como instrutor. É também coautor do livro Diálogo sobre Políticas Públicas, da Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves, da UENG, e do livro Os Grandes Desafios dos Prefeitos, da AMM. É coordenador nacional da parte de Administração Pública da Matriz Curricular Nacional do Ministério da Justiça. Senhoras e senhores, doutor Gustavo Pesicchini. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, senhores vice-prefeitos, vereadores, servidores da administração pública, demais participantes, pessoas interessadas nesse assunto tão importante à vida do cidadão, que é a administração pública municipal. Nos moldes do que fez ontem o nosso presidente Ângelo Roncalli, eu também vou pedir licença a todos os senhores e vou falar daí de baixo. Gosto de ficar, como é o trabalho da AMM, próximo das pessoas que no dia a dia estão próximas de pessoas. Só um minuto. Bem, à medida em que as outras pessoas forem chegando também e a gente se ambientando novamente a esse período da tarde desse congresso tão importante, destacado aí na administração pública municipal, destacado nos órgãos de imprensa. Ontem os senhores devem ter acompanhado pelos mecanismos aí de imprensa, pelos órgãos de imprensa, os destaques que foram feitos a respeito desse congresso. E espero que todos estejam cientes das responsabilidades que, a partir de então, estão assumindo. Nós vamos falar sobre um tema que é muito caro, muito precioso a todos nós. Isso porque a qualificação do corpo técnico municipal é algo que, apesar de desejado por toda a sociedade e mesmo pelos próprios servidores e gestores públicos, é algo que não está tão próximo da nossa realidade como gostaríamos. Então, dessa forma, eu vou utilizar de alguns exemplos de outras gestões que já se utilizaram deste mecanismo, qualificar o seu corpo técnico, de onde saíram, aonde conseguiram chegar, de forma que a gente consiga visualizar que, sinceramente, não há outro caminho, não há mesmo. Nós, da AMM, além de termos produzido, através dos nossos departamentos, uma coletânea de manuais, a grande maioria dos senhores e senhoras já receberam esses manuais, a princípio os prefeitos e vice-prefeitos. Nós, de certo modo, tentaremos produzir mais desses materiais, ainda que em versão digital, para que seja disponibilizado para todos. Alguns desses manuais serão utilizados como livro de cabeceira de muitos daqueles que são servidores que dão execução ao trabalho no dia a dia, e a gente espera se tornar protagonista neste assunto, administração pública municipal, de maneira cristalizada, escrita, ponderada, colocada, porque a AMM já faz isso há 60 anos. É importante destacar essa data. Há 60 anos,
a MM faz o que ela faz. E ainda assim, nosso presidente destaca muito isso, e eu tenho feito coro a essas palavras, que o movimento municipalista, as lutas do movimento municipalista, elas não são inglórias, elas surtem efeito, elas têm resultado, mas são demorados. Porque, como todos sabem, nós estamos de um lado, dentre os entes da federação, que tem menor poder dentre todos. A força dos municípios vem da união de todos eles. Aí entra a MM. Aí entra o trabalho do movimento municipalista. Todas as vezes que se fala na revisão, na reconstrução de um pacto federativo, se diz isso porque muitos enxergam os municípios como empregados de outros entes. Isso é uma realidade triste e dura, mas esta é a realidade. Muitos dos senhores que têm, num modelo federativo, autonomia para ter a vontade do ente, município respeitado, muitas vezes não o têm. E aí, outra publicação da Associação Mineira de Municípios também foi entregue aos senhores. Os grandes desafios dos prefeitos. Na cabeça de muitos aqui, na cabeça dos próprios cidadãos lá dentro das cidades, o grande desafio é consertar aquela rua que está esburacada, é entregar o remédio na porta do cidadão, e é mesmo. Isso é um grande desafio. É um grande desafio daquele município, que não será cumprido se os grandes desafios de todos os municípios não forem solucionados. Existem mais desafios do que os que foram colocados nesse livro aqui. Nós elencamos inicialmente 15, a mais do que isso, mas são aqueles que são prioritários, aqueles que, se não forem superados, não dá para fazer não dá para solucionar as questões relacionadas à saúde, à educação, à segurança no seu município. É claro que, quando a gente fala de um processo de qualificação, nós temos que identificar também que é necessário realizar um levantamento minucioso dentro do seu município para saber a quantas andam, de que forma você vai receber o corpo de servidores municipais assim que assumir a gestão. Isto é importante, porque tem desafios imediatos a serem resolvidos. Todos que antecederam aqui já falaram a respeito disso. A própria transição, mesmo antes da assunção do mandato, o início do mandato, aqueles 3 primeiros meses em que todo mundo vai ter que mostrar que veio. É assim que as pessoas serão medidas. Não, esse daí não dá conta, não. Em 3 meses ele não fez nada diferente. É assim que as pessoas serão medidas. Chegue de sola alta. Chegue conhecendo de que forma você vai solucionar aqueles problemas que estão relacionados aos seus municípios. Mas tem problemas que são centrais. A Associação Mineira de Municípios, através do seu presidente, Ângelo Roncalli, ela foi alçada hoje à condição da vice-presidência da Confederação Nacional de Municípios. É uma entidade, em nível nacional, que reúne, dentre os 5.563 municípios, 5.568 a partir de janeiro, dos 5.563 municípios, congrega mais de 5.400. Lá tem uma voz de Minas presente, representando os interesses de todos os municípios brasileiros e certamente com aquele toque mineiro. Ontem nós vimos aqui palestras, algumas exaltadas, outras ponderadas, mas todas elas tinham um pano de fundo central. A necessidade de fortalecimento do pacto federativo. Esse discurso, ele tem que ser fortalecido em torno do conhecimento de causa. Tem questões centrais ali que não estão sendo discutidas com conhecimento de causa o suficiente para serem abordados. Exemplos são vários. Alguns deles, divisão justa dos recursos provenientes das riquezas que existem no país. Dentre elas, petróleo, minério. Isso tem que ser discutido
não pelo agrupamento, pelo ajuntamento, mas pelo conhecimento da causa que está em discussão. A necessidade de desconcentração de responsabilidades na mesma medida em que se desconcentra recursos. Hoje, todos que me antecederam já falaram sobre isso. 70% dos recursos estão concentrados em um único ente da federação. É um ente central? Claro. Tem importância nesse cenário? Claro. Ninguém desconsidera isso. Agora, dizer que porque é central, porque é importante, todos os recursos têm que ficar alocados lá, isso não é uma verdade que nos atende. Nós, do movimento municipalista, lutamos por coisas muito mais importantes, que é importante também que os senhores e as senhoras coloquem na pauta de discussão. Estivemos em Araxá há alguns dias, no Congresso de Prefeitos Eleitos, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, da qual a AMM era parceira, é parceira e foi parceira nesse evento. Lá, muitos dos que estavam lá, alguns dos senhores, eu já vi aqui, estavam lá presentes, e das senhoras também estavam lá presentes. Naquele intervalo do café, no momento em que terminava alguma das palestras, a gente conversava, tinha gente que chegava e falava assim, nossa, se eu soubesse que eles iam falar isso tudo aqui, eu não teria sequer me candidatado. Porque, entre outras coisas, foi dito o seguinte, parabéns e bem feito. Eu vou ficar no campo dos parabéns. Parabéns pela coragem. Parabéns por encarar esse desafio que não é dos menores. Parabéns por encarar um desafio onde os senhores serão achincalhados assim que estiverem tentando solucionar questões que são do dia a dia do município. Serão alçados à condição de maus gestores, de corruptos, às vezes sem ter dado causa a isso. A Associação Mineira de Municípios nunca defendeu e nunca vai defender aqueles que malversam recursos públicos por falta de caráter e de idoneidade e vai passar a mão na cabeça desse tipo de gestores. Não vai. Ela vai ensinar e qualificar e defender os interesses para que ele tenha condição de fazer aquilo que ele nasceu para fazer muitas vezes ou que ele veio para fazer. Eu duvido que tenha alguém aqui que entra mal intencionado no dia 1º de janeiro de 2013. Não, agora nós vamos meter a mão no cofre, vamos pegar o dinheiro. Não existe essa pessoa. Assim como também não existem pessoas, como nós vimos aqui depoimentos, não existem pessoas que estão saindo da administração que sejam fichas sujas porque quiseram. Não, eu vou entrar agora para a administração pública municipal, vou virar prefeito e daqui 4 anos é Tribunal de Contas, Ministério Público e acabo com minha vida, minha carreira política. Não. Nós vimos aqui por A mais B mais C mais D de que tem alguma coisa errada nessa relação. Para aqueles que perceberam, o que foi dito em praticamente todas as palestras foi o seguinte: diminuíram os recursos exatamente no momento em que aumentaram as despesas. Experimente isso em casa. Experimente ser pai e mãe de família e ter seus recursos reduzidos a cerca de 30%, 40% e ter as suas despesas aumentadas em 20%, 30%. É impossível. Não são fichas sujas porque querem, e ao que depender da Associação Mineira de Municípios e de todas as outras entidades, microrregionais, confederações e tantas outras, não serão. Porque são pessoas de bem, que entraram bem intencionadas para solucionar problemas da população. Mas para isso dar certo, a gente precisa inverter algo que está presente no discurso de muita gente, cotidianamente. Tem recurso, mas não tem projeto. Tem projeto, mas não consegue executar. Isso a gente ouve todos os dias. Em parte é mentira, em parte é verdade. Na parte que é mentira, institucionalmente, nós temos que ir lá e combater isso. Os municípios unidos, através da associação que os representa, tem que ir lá e falar assim, cadê o dinheiro então? Aqui estão os projetos. Agora, para a parte que é verdade, aquela onde não se consegue alcançar o recurso público por falta de qualificação, até mesmo no projeto, aqui também estará a AMM e os municípios, para que a gente consiga fazer projetos adequados a buscar recursos para solucionar os problemas que tem no dia a dia dos senhores. Bom,
Finalizando a questão dos grandes desafios dos prefeitos, assuntos que já fazem parte da agenda do movimento municipalista há muitos anos, ainda não estão equacionadas. De uma maneira bastante ponderada, e gostei da atitude, porque na reunião ocorrida com a ministra Ideli, os ânimos realmente se exaltaram um pouco em relação ao embate federativo entre as associações de municípios, representando os municípios, obviamente, e o governo federal, foi colocado numa questão de imposição de que estávamos chorando, de pires na mão, como sempre, né? Então, os ânimos se exaltaram realmente um pouco naquele momento. Mas esse toque daquilo que nos é precioso aos mineiros, a ponderação, mas sem submissão, o nosso presidente, vice-presidente lá na Confederação, conseguiu mediar o diálogo de forma a falar, bom, já sabemos que temos um problema aqui, mas nós precisamos solucioná-lo. Não há condições de fechamento das contas dos principais gestores, de praticamente todos os gestores no Brasil, se não houver diálogo. E isso foi retratado aqui pelo representante da Presidência da República, que também veio num tom bastante moderado, dizendo que há possibilidade de parceria. É isso que nós queremos. Parceria não tem esse nome à toa. Parceria é onde ambos têm objetivos comuns e têm algo a ganhar. E algo que seja bom para todos. Esperamos que com isso a gente abra um diálogo produtivo e proveitoso no sentido de reconstrução desse pacto federativo. Pessoas importantes estão falando aqui no livro. O senador Aécio Neves, o governador Anastasia, o deputado federal Marcos Pestana, um estudioso, grande estudioso, sobre a questão da dívida previdenciária. O que os municípios pagam de juros ao INSS dos seus orçamentos mensais, era preferível que pagássemos juros de cartão de crédito, porque são menores. Não se faz isso no modelo federativo. Se empresta dinheiro a baixíssimos juros, o que é importante para o setor produtivo, mas se negocia a taxas extorsivas com os municípios. É aí que nós temos que entrar com esse tema, a qualificação dos gestores para compreenderem qual é a agenda que está em discussão de todos os municípios, não só do seu município. Do seu município, os senhores já são hábeis o suficiente para conhecer, e nós não. Nós não conhecemos a realidade do município dos senhores. Fazemos de tudo para conhecer, mas quem conhece mesmo são os senhores. Tanto conhecem que foram aprovados nas urnas para, a partir de 2013, terem 4, quem sabe 8 anos à frente da gestão para resolver aqueles problemas de lá. Mas os problemas de todos nós que estamos aqui não serão resolvidos de maneira isolada. É na união dos municípios, através das suas entidades de representação, as associações microrregionais nas suas regiões, a associação estadual no seu estado, aqui no caso a AMM, na Confederação Nacional, é assim que a gente vai conseguir desdobrar esses desafios em conquistas. O governo do estado passou por situação semelhante. O professor Márcio Kelles falou isso no início da manhã. Chegou aqui e disse que de 2002 para 2003, e eu, coincidentemente, enfrentei parte dessa situação. Eu estou hoje no cargo de superintendente-geral da Associação Mineira de Municípios. Explicando melhor, o presidente, com a sua diretoria executiva, que são todos os presidentes de associações microrregionais, portanto, todos eles prefeitos, precisam que alguém, ao contrário deles que estão divididos entre as atividades do município e da associação, precisam que alguém toque o dia a dia da associação junto com o corpo de funcionários. Este é o trabalho da Superintendência Geral. Só que eu sou funcionário efetivo do governo do Estado de Minas Gerais há 18 anos.
e me licenciei de lá para aprender um pouquinho mais a cada dia, do lado de cá, essa luta do movimento municipalista. Trabalhei lá com a parte de controle interno, com a parte de gestão, e vivenciei aquele momento em que o professor Márcio Kelles exemplificou aqui. Economia de guerra, foi esse o nome dentro do governo. De 2002 para 2003, não tinha dinheiro para pagar a folha, 13º e outras coisas, e o limite já tinha sido extrapolado absurdamente. O que foi feito? Mágica é que não foi. Foi implementado, dentre outros programas, e todos eles reunidos, alçados à condição de um nome pomposo, vigoroso, chamado choque de gestão, mas um conjunto de políticas, nome que alguns amam, que outros odeiam. Eu não tenho predileção. Eu acho que é simplesmente um nome, e um nome vigoroso, sem dúvida. Esse programa, ele precisava de alguns pilares de sustentação. Um pilar importante de sustentação foi a qualificação do corpo de servidores do Estado. A carreira que faço parte lá, da qual estou licenciado, é a de especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Antes de assumir, antes de sentar na cadeira, você tem que ficar 4 anos dentro da Fundação João Pinheiro estudando administração pública. Eu, por circunstâncias do destino, fiquei mais 4. Não é porque fui reprovado e fui ficando lá, não. Eu fiz lá a graduação, depois a especialização, depois o mestrado. E não vi, por óbvio, porque lá é voltado para a administração estadual, não vi momento adequado para se discutir a administração pública municipal. Esse é um caso à parte. Essa ciência ainda precisa ser inventada. Discutir a fundo a administração pública municipal, que está em outro patamar. E lá, naquele momento, que o Estado precisava empreender medidas muito ferozes de contenção de gastos e de recuperação de receita, precisava também ter um corpo qualificado para que essas mudanças tivessem sucesso. E fizeram um levantamento de a quantas andava a qualificação do servidor público estadual. Para surpresa de todos, não tinha um vínculo muito forte entre a sua qualificação e o seu desenvolvimento na carreira. E isso é terrível. Quem quiser começar com o pé direito, vincule nos planos de carreiras dos seus servidores que aqueles que serão promovidos e alçados à condição de diretores, assessores, os principais homens de planejamento, de execução, têm que se desenvolver dentro das suas carreiras através de experiência, tempo, que era o principal de todos lá no Estado, conjugado experiência, tempo e aumento da capacidade cognitiva, aumento da qualificação. É assim, não tem outro caminho. Para a gente desbancar aquele discurso de que tem recurso, mas não tem projeto, a gente precisa ter gente para fazer o projeto, a gente precisa ter gente para executar o projeto, a gente precisa ter gente para prestar contas, e por aí vai. O Estado deu muita sorte nessa época. Sorte por alguns aspectos. Uma que, a despeito da crise financeira que ele vivia, o Estado tem muito mais vigor do que quaisquer dos municípios que aqui estejam representados. Mas dentre as 10 maiores escolas de negócio do mundo, a que à época era 6ª, salvo engano agora é 5ª ou 4ª, e tem como objetivo estratégico nos próximos 10 anos se aproximar das primeiras, estava a quilômetros, poucos quilômetros aqui de Belo Horizonte, aqui em Nova Lima, Fundação Dom Cabral. Não me pagaram nada, não me pediram nada para fazer essa propaganda aqui. E não é propaganda. É para dizer o seguinte: no momento de qualificação não pode ter brincadeira. Tem que procurar os melhores para qualificar esse corpo. E aí foi feita uma verdadeira cruzada de vincular os mecanismos de desenvolvimento nas carreiras
a qualificação dos servidores, planos de carreiras cujo desenvolvimento... Pode ir lá, Rona, daqui a pouco eu te falo. Vincular os planos de carreiras de desenvolvimento dos servidores ao desenvolvimento pessoal, acúmulo de experiência, acúmulo de tempo, mas também acúmulo de escolaridade, e escolaridade específica. Escolaridade específica naquele assunto que o servidor tem no dia a dia. E, a partir daí, buscar qualificação para esses servidores. Não imaginem os senhores quantos lá viraram e falaram assim, eu não vou participar disso, não. Não, isso aí eu já estou cansado, já estou quase aposentando, eu não... O que tinha de discurso não era pouco. Bom, alguma coisa tinha que ser feita. Primeiro, lá na legislação do desenvolvimento nas carreiras. Olha, a princípio é uma opção. Se você quiser crescer, você tem que acumular experiência, mas você também tem que acumular qualificação. Eu vou te dar a qualificação. Vou te dar a qualificação num dos melhores centros do mundo. Mais do que isso, eu vou qualificar todo mundo, praticamente. Quase 5.000 pessoas, aproximadamente, foram treinadas em compreender modelos de gestão. Muito se falava que o choque de gestão era arroxo fiscal. Eu não entro nessa discussão, eu entro pelo lado, especificamente dessa palestra, pelo lado da qualificação. Foi a virada de página entre a administração pública burocrática, aquela cujo principal fator era bater um carimbo e ficar de olho no relógio para saber se já deu as 18 horas, e aquela cujo objetivo final era o resultado. Claro que há críticas de um lado e de outro. Uma associação como a MM não entra nesses percalços, mas é visível a modificação, a mudança que houve nos últimos anos em termos de gestão no estado de Minas Gerais. Serviu de modelo para alguns outros estados, serviu de modelo para outros países. Bom, esquecer essa história do estado por enquanto, porque o que importa aqui é o município. Como eu disse, não tem mágica. Os senhores e as senhoras terão que encarar um desafio muito importante, que é decidir como querem chegar a 2016. Na mesma realidade que temos agora, ou numa realidade diferente? Superando os grandes desafios que aqui estão e os desafios, talvez ainda maiores, que tem lá nos municípios de todos vocês, ou da mesma forma que os prefeitos que este ano encerram os seus mandatos se encontram. Bom, vou tentar dar continuidade aqui da seguinte forma. Na semana passada ou retrasada, eu estava ouvindo algumas das rádios de notícias aqui de Belo Horizonte. Por missão institucional, sou obrigado a mapear todos os dias as rádios de notícia, a internet, os jornais, para ficar antenado o que está acontecendo nesse mundo que nos cerca, no mundo da administração pública municipal. E, dentre uma reportagem e outra, saiu lá um meteorologista falando o seguinte: olha, na semana que vem vai ter uma chuva muito forte, com possibilidade de inundação em alguns pontos da cidade, enquanto outros simplesmente falaram que a chuva seria moderada. Veio a chuva fortíssima. Logo em sequência, alguns outros meteorologistas estavam dizendo que não, a chuva vai continuar ainda no final de semana e ele vai dar sol. Aí deu sol. Aí um dos repórteres lá dessa rádio virou para ele e falou assim: mas como que é isso? Uns falam que vai dar sol, outros falam que vai chover, e você acertou as duas vezes. Como é que se deu isso aí? Falou, não, parte é da minha experiência, né? 32 anos que eu trabalho com isso, eu estou há muito tempo, né, nesse cenário aí de meteorologia. E outra, eu me qualifiquei para isso. Eu hoje sou praticamente o único pós-doutor em meteorologia no Brasil ou no estado, não sei. Falou, talvez isso tenha me auxiliado. E aí ele é uma daquelas poucas pessoas que é capaz de, nesse aspecto, chuva ou sol, prever o futuro. Tem algumas outras pessoas que fazem isso. A minha esposa faz isso. Sei lá que pós-doutorado ela fez para prever esse tipo de coisa. Algumas semanas ela virou para mim e falou assim: Gustavo,
arruma aí que nós vamos almoçar e vamos passar o dia lá na casa da minha mãe. Falei, mas eu tenho futebol, eu vou jogar bola hoje. Ela, não vai não que você vai machucar. Falei, não, vou lá, rapidinho eu volto. Contundi a perna direita e ainda machuquei o ombro. Então, assim, esse meteorologista e minha esposa, de alguma forma, eles conseguem vislumbrar o futuro. Eu não, mas eu vou me arriscar a falar um pouquinho do cenário de novembro, dezembro de 2016. Todos os senhores e as senhoras devem encarar isso como um desafio de me desmentir, de provar que o meteorologista e a minha esposa são muito melhores em previsão do que eu. Fazer com que as previsões que vão ser colocadas ali agora sejam jogadas por terra, que os desafios sejam superados e que nada disso que está sendo previsto agora aconteça. Queira Deus que não. Para onde que eu aponto? Você passa para mim, Antônio, por favor? Pode passar. Notícias veiculadas na imprensa em dezembro de 2016. Pacto federativo não existe, afirmam representantes do movimento municipalista. FPM cai pelo 5º ano consecutivo. 2016, hein? Municípios terão que pagar piso nacional dos profissionais de almoxarifado, além dos da saúde, educação, tantos outros. Pisos serão criados sem a participação, sem a decisão, sem ouvir a vontade de nenhum dos senhores aqui, que arcarão com essa despesa. Passa, por favor, Antônio. Concentração de recursos nas mãos da União passa de 70% para 80%. Prefeitos com os pires nas mãos vão a Brasília cobrar aporte financeiro da União para fechamento das contas municipais. Lixão a céu aberto leva à cassação de prefeito. Tem um artigo aqui dentro. Da mesma forma que os manuais, nós vamos tentar, se não produzir mais, produzir numa versão eletrônica que possa ser baixada. Tem um artigo aqui dentro de um dos palestrantes do nosso 29º Congresso Mineiro de Municípios, em maio de 2012, o jornalista André Trigueiro, da Globo News, à época, agora da Globo, chamado A Máfia do Lixão. Eu solicitei, através do nosso presidente, o nosso presidente solicitou a todos os articulistas que estão presentes nesse livro, que enviassem artigos que retratassem o seu ponto de vista a respeito dos principais desafios. E eu tinha solicitado, do ponto de vista técnico, que o André Trigueiro falasse sobre a necessidade de atendimento à lei que estabelece o tratamento adequado de resíduos sólidos para todos os municípios do Brasil a partir de 2014. E aí ele me manda esse artigo. Eu recebi esse artigo como um tapa na cara. E até liguei para ele e falei assim, André, infelizmente, acho que esse artigo aqui não vai pegar bem, porque está falando aqui que a culpa é dos prefeitos, a culpa é dos empresários, a culpa é da corrupção, a culpa é disso, é daquilo. Eu te pedi para a gente... Falou, não, Gustavo, dá uma lida de novo e me liga amanhã. Amanhã era domingo. Aí eu até liguei de novo. Falou assim, o que você achou do artigo? Falei, não, já fizemos um comentário aqui e eu estou retirando o que eu disse. Eu quero desmentir o seu artigo junto com todos os prefeitos de Minas, a partir do momento que a gente encare que isso é um desafio a ser solucionado, a ser superado. Com uma leitura mais próxima, a gente percebe que é isso mesmo. Não dá para fazer sozinho. A regra de acabar com os lixões em todos os municípios é de cada município, mas ninguém disse que ele vai ter que solucionar isso sozinho. É a partir daí que a gente vai ter que identificar que a união entre todos vai ter que fazer a diferença. É lei. Em 2016, que é esse cenário aí, se não tivermos isso superado, os senhores pegarão isso hoje. Janeiro de 2013, os senhores assumirão municípios que muitos deles têm lixão a céu aberto. E isso não vai poder mais ocorrer, sob pena de criminalizar, responsabilizar do ponto de vista, inclusive criminal, o gestor que não der cumprimento a essas medidas. Esse é o nosso 2016 previsto.
Antônio, por favor. Ministro ou ministra, não sabemos, anuncia que há recursos da União, mas não há bons projetos dos municípios. Falha em processo licitatório, torna prefeito inelegível. A MM faz, através do seu Centro de Qualificação em Gestão Pública, treinamento em várias áreas do conhecimento. Toda semana tem curso de licitação, pregão, registro de preço. Não é, Ana Cláudia? A Alessandra deve estar por aqui, também sabe disso. Toda semana. As inscrições encerram toda semana. Os servidores que estavam no setor de compras, num mês, você liga para lá no outro mês, eles já não estão mais. A rotatividade, o turnover é incrível e os problemas são enormes. Queda do FPM, redução do ICMS, essas coisas, no limite, derruba o prefeito em algum tempo. A licitação derruba em um dia. Em um dia, o setor de licitação derruba o prefeito. Em um dia, acreditem, em um dia, o setor de licitação derruba o prefeito ou a prefeita. A qualificação para esses servidores é essencial. Nós, da MM, já planejando o Congresso Mineiro de Municípios de 2013, o 30º, discutíamos a respeito disso e falávamos, um novo ciclo está sendo iniciado. Muitos já falaram sobre isso, mas é bom lembrar. Dos 853 prefeitos atuais, 80% foram substituídos. Destes 80%, outros 80% são de novatos, vão assumir a cadeira pela primeira vez. Todos têm o seu projeto político, que te alçou a condição de prefeito ou de prefeita, e certamente algumas mudanças ocorrerão. A partir desse momento, a MM tem que também reiniciar o seu ciclo de qualificação, porque nós sabemos que, assim como novos prefeitos e novas prefeitas, nós teremos, em vários setores, novos servidores ou servidores que foram trocados de área. Isso é extremamente importante, ficar atento à questão dos processos licitatórios no âmbito da qualificação. Judiciário afirma que julgará a divisão dos royalties somente em 2017. Essa é uma briga de hoje, de ontem, e se a gente não fizer nada, será a briga de amanhã. Reunir-se em torno disso que mobilizou vários outros países em torno da redivisão justa daquilo que pertence a todos, ainda não nos pertence no nosso vocabulário. Parece que é um confronto federativo. Nós contra eles. Não existe isso. Não existe Minas e os outros estados, outros 25, contra Rio e Espírito Santo. Se existir da parte deles, que também não é o trato, que fique assim. Mas não, nós queremos recompor aquilo que é por justiça de todos os brasileiros, como diz a Constituição. Passa, por favor, Antônio. Juros com dívida dos municípios com a Previdência chegam a 30% ao mês. 2016. Juros mensais. Despesas com saúde pública já somam 40% dos orçamentos municipais. Para quem não sabe, já foi dito isso também, a média de aplicação em saúde dos municípios mineiros é de 23%. Média. Média é assim, né? Nós vamos numa festa de aniversário, 2 pessoas, como é que você chama? Graciele? Vamos eu e a Graciele a uma festa de aniversário, eu como 11 brigadeiros, ela come 1. Na média, comemos 6, não é isso? Tá. A média é isso. E essa média não é baixa. Todos, sem exceção, todos aplicam mais do que 15% que é estabelecido pela legislação. Os estados estão se esforçando para cumprir a sua parte de 12%, e Minas Gerais, ontem o secretário anunciou isso aqui, e em off também anunciou, mesmo tendo assinado um termo de ajustamento de gestão, o fará a aplicação do limite constitucional já no próximo orçamento, já no próximo ano.
A União, detentora de 70% dos recursos nacionais, aplica menos de 10% da sua receita corrente bruta. Nós estamos numa verdadeira cruzada para que essa realidade mude, juntamente com a Assembleia, juntamente com a OAB, juntamente com várias outras entidades, para buscar reequilibrar essa aplicação de recursos. Ativos de iluminação pública viram pesadelos dos prefeitos. A encampou uma batalha, outras entidades também, mas em especial a fez um fórum e uma discussão técnica através de uma audiência pública aqui em Belo Horizonte no ano passado, discutindo uma questão que cairá no colo dos senhores durante a sua gestão. A transferência dos ativos de iluminação pública. Não vou me alongar nisso não, mas é o seguinte: excetuando o poste, daquilo que é o braço da lâmpada para frente, pertence hoje às concessionárias. Isso é um ativo. Isso vai ser transferido para os municípios. Bom ou ruim? Foi a nossa primeira pergunta. Em discussão com as principais concessionárias. No mínimo, 13, podendo chegar a 30% de aumento do custo para os municípios lidar com isso aqui. Nós falamos, nós não queremos, não. Nós, municípios, não queremos, não. Não, é uma lei. Qual lei? É a Resolução 414. Não, lei é lei, resolução é resolução. Não é isso? E aí, uma resolução da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, trocou a titularidade dos ativos, transferindo para os municípios. Nós entramos de pé alto, de sola alta. Já conseguimos algumas conquistas. Uma delas seria em setembro de 2011. Não. Vai ser em 2012. Não. Ainda que tenha sido aumentado o prazo, não é isso mais que está em discussão. Não há competência de uma agência reguladora para transferir responsabilidades a um ente federativo que está na mesma altura, ainda que não seja tratado assim, na mesma altura que os demais entes federativos, União, Estados e municípios. E, nesse sentido, não é o modelo legislativo que atende, e assim não pode ser transferido. Os senhores viram exemplos aí de notícias que serão veiculadas em 2016. Eu me comprometo publicamente a vir aqui e ser achincalhado por todos os senhores, ser xingado aqui de falar assim, Gustavo, você previu coisa que não aconteceu. O FPM não caiu, nós não aceitamos a transferência dos ativos de iluminação pública da forma como se pretende. Nós conseguimos avançar em conjunto na partilha justa e democrática dos royalties. Nós rediscutimos o Pacto Federativo e agora temos vez e voz, assento à mesa de discussão quando se trata de alguma coisa que tem impacto nos municípios, sem restrição a nenhuma categoria funcional. É importante entender isso. Mas criar pisos mínimos de remuneração sem ouvir aqueles que vão pagar é injusto. Nós queremos representação com voz ativa lá dentro nessa discussão. E assim o movimento municipalista quer participar dessas decisões que tanto impactam na vida do cidadão. Como solucionar esse conjunto de desafios aqui que estão sendo apresentados? Cada um dos senhores vai ter que ter a criatividade necessária para identificar onde buscar a melhor qualificação. Mas um caminho já pode ser descrito. Na Associação Mineira de Municípios, tem gente qualificada o suficiente para auxiliá-los na condução desse processo de qualificação dos servidores municipais. E nós temos parceiros para isso. Ainda que em determinados momentos não nos considerem parceiros da mesma forma como nós os consideramos. Vários deles são parceiros de primeira grandeza.
Ontem foi anunciado aqui, inicialmente na fala do nosso presidente, Ângelo, o lançamento de programas em conjunto com a AMM que tentarão resgatar o perfil empreendedor, o perfil gerencial dos servidores municipais. A AMM vai participar desse processo, com ou sem parcerias. A AMM tem bala na agulha para levar a qualificação de todos os seus departamentos técnicos a cada um dos senhores, ainda que os mecanismos sejam à distância. Os municípios, e aí fica um convite, se esforcem para fazer não esse gasto, mas esse investimento em qualificação dos seus servidores e com aqueles que conheçam a realidade da administração pública municipal, como é a AMM. Para finalizar, porque aí também temos outros assuntos para serem tratados na tarde de hoje, eu quero colocar algumas coisas aqui que precisam estar presentes no diálogo e na agenda de todos os senhores e das senhoras a partir de agora. Por favor, Antônio. Nosso presidente sempre se refere aos prefeitos como os gestores. Ô, prefeitão, beleza? Ele fala assim em tom de brincadeira, mas, na hora institucionalmente de tratar, os gestores públicos municipais, os gestores de Minas, e aí ele enquadra, obviamente, todos os servidores, mas o principal gestor é o prefeito. Por quê? Porque o modelo de administração que se espera é um modelo de administração gerencial, aquela que tem foco nos resultados. Cada um aqui sabe como foi eleito. Todo mundo aqui sabe como foi eleito. A teclinha verde lá na urna teve um propósito durante esse processo eleitoral. A eleição já passou. Os senhores e as senhoras já foram eleitos. Cerque-se de pessoas melhores que você. Sempre. Nós, na AMM, fazemos isso. Eu estou cercado de pessoas que são muito melhores do que eu no que faço. Cada uma dentro da sua área de competência. Se eu estivesse cercado de pessoas que sabem menos do que eu estaria perdido. E assim espero estar respondendo à altura para a diretoria que represento e para o presidente que exerce a função de superintendente. Nós devemos nos cercar de pessoas melhores do que nós, porque são essas as pessoas que pegam o boi pelo chifre, que resolvem os problemas, que na hora que ninguém sabe para onde seguir, ele bate no peito e fala, é por aqui. Eu já experimentei isso, eu já escorreguei já tropecei nessa pedra. Eu tenho experiência e qualificação suficiente para poder auxiliar. Não trabalhe com bajuladores, trabalhe com pessoas que mostrem o erro antes que ele aconteça. É uma cópia da frase do Obama. Ele que disse isso. Se serve para o presidente dos Estados Unidos, tomara que sirva para nós. Porque nós, nessas circunstâncias, somos muito mais importantes que eles, que nós vamos lidar com a pessoa que bate campainha na nossa casa. Lá no seu município, se a pessoa quiser chegar ao governador, talvez chegue. Quiser chegar ao presidente, talvez chegue. Mas no prefeito, ele encontra com ele na farmácia. Encontra com ele no açougue. O processo eleitoral já passou. Cerque-se de pessoas que são melhores que você e que apontem o erro antes que ele aconteça. Se acontecer, a consequência e a responsabilidade é sua. Não tenha compromisso com o erro. Tenha compromisso com o resultado. Para isso que os senhores foram eleitos. É para isso que as senhoras foram eleitas. Compromisso com o resultado. Não morra abraçado com a âncora. Não morra abraçado com o erro. Qualificações existem várias aí no estado de Minas Gerais. Dentro das academias, das universidades, dos centros de pesquisa, com os consultores que oferecem qualificação, com a Associação Mineira de Municípios, com o SEBRAE, viu, Felipe? Que é nosso parceiro.
na qualificação empreendedora dos gestores públicos municipais, porque nós temos que levar qualificação aos municípios, de modo que eles criam um ambiente de negócio favorável para a execução das atividades produtivas lá. É por isso que nós convidamos o professor Marcelo Coutinho, que aqui está também do SEBRAE, para falar sobre os aspectos relacionados à lei geral que vai ser implementada aí nos municípios, que precisa ser implementada nos municípios. A MM é essa parceira que pretende qualificar em todos os 853 municípios de Minas, minimamente um número suficiente de servidores que estejam, principalmente dentro do quadro efetivo, para dar cumprimento às atividades que no município são extremamente importantes. Voltando ao início, para finalizar, parabéns a todos. Parabéns pela coragem de assumir essa função. Aqui não há só prefeitos e prefeitas, não há só vice-prefeitos e vice-prefeitas, há também assessores, há vereadores, há pessoas que estão ligadas diretamente ao dia a dia da administração pública municipal. Acabou a eleição. Alguém já venceu. Chegou a hora de governar. E chegou a hora de governar com gente que seja de qualidade. Se não tem lá dentro ainda, crie isso. Em 2016, nós vamos nos encontrar para desmentir isso que está escrito aí. Como eu disse, a gente precisa se cercar de pessoas melhores do que nós para fazer o que a gente faz. E como eu disse que me cerquei dessas pessoas, eu queria, e talvez a gente não tenha essa oportunidade em outro momento, eu queria que a gente observasse que há pessoas que, algumas estão lá embaixo, nos guichês lá da MM, outras estão aqui dentro desse auditório também, né, dentro dessa praça, que são da Associação Mineira de Municípios. Eu queria, do fundo do coração, agradecer a todas essas pessoas, homens e mulheres de coragem, que me auxiliam nesse desafio, que fazem eventos como estes, que fazem eventos como o Congresso Mineiro de Municípios, que reúne 10 mil pessoas em 3 dias, e que faz eventos que reúne 40 pessoas dentro de uma sala de aula. Elas transformam este lugar aqui e vários outros em um ambiente, ainda que o calor tenha nos surpreendido aqui, eu não consultei aquele meteorologista, né? Ainda que o calor tenha nos surpreendido, fazem desse lugar aqui um ambiente adequado para a gente discutir em tão alta conta, em tão alta qualidade, o que discutimos aqui nesses dias. Muito obrigado a todos. Cumpram com dignidade e com honradez esse compromisso que lhes foi atribuído de serem os protagonistas da administração pública municipal. Coragem, não desanimem. Não será fácil, mas os senhores não estarão sozinhos. Aonde houver dificuldade, lá estará a Associação Mineira de Municípios, seja para auxiliá-los, seja para defendê-los. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos que vieram aqui. Boa tarde.